Estratégias para a biorremediação de cádmio. O cádmio é um dos metais contaminantes mais perigosos para o meio ambiente. Em 2019 foi considerado o sétimo metal mais tóxico. Algumas das atividades responsáveis pela adição de cádmio no meio ambiente são as descargas de resíduos industriais, as atividades de mineração e a fertilização de solos. Alguns dos ligandos mais abundantes ao cádmio são a porfirina, a glutationa e cisteína e a metalationina. Não existem metaloproteínas com cádmio na sua composição. No entanto, existem metaloproteínas que ligam o cádmio. Uma delas é a metalationina. Esta proteína é importante para a homeostase de íons metálicos, pois ao ligar-se a eles, consegue proteger a célula da toxicidade do metal. O estado de oxidação mais comum do cádmio é o +2. pH ácido e neutro, apenas existe a espécie química cádmio 2+, enquanto a pH alcalino existem outras espécies. A exposição a cádmio pode levar a algumas patologias, como a disfunção tubular e a hispomia. O cádmio também está associado ao cancro da próstata e dos pulmões. O cádmio tem implicações na agricultura, pois ele é utilizado na produção de adubos e fertilizantes. Como o cádmio é tóxico e pode ser absorvido por culturas alimentares, a contaminação por cádmio em solo agrícola pode representar um sério risco para a saúde humana. O acúmulo de cádmio pelas plantas depende da biodisponibilidade do cádmio no solo, que é influenciada por fatores como o pH e teores de matéria orgânica. A biorremediação é um processo no qual alguns tipos de micro-organismos, vivos ou mortos, podem remover metais pesados e contaminantes do meio ambiente. O objetivo deste vídeo é demonstrar duas técnicas que utilizam micro-organismos que permitem biorremediar o cádmio de ecossistemas aquáticos e terrestres. Para isso, recorreu-se a dois artigos. O primeiro artigo diz respeito a um estudo no qual se pretendeu avaliar o potencial de biorremediação de cádmio numa levedura na qual foi inserido um gene da árvore que codifica para uma metalationina. Para isso, retirou-se um gene da árvore Populus trichocarpa que codifica para uma metalationina e inseriu-se numa levedura Saccharomyces cerevisiae tipo selvagem. Seguidamente, colocou-se a levedura wild-type e a levedura mutada em condições de stress de cádmio. Na figura 3 temos um gráfico em que no eixo Y está o crescimento da levedura medido em densidade óptica a 600 nanómetros e no eixo X os dois tipos de levedura selvagem e mutada. Para cada levedura existem 3 barras que correspondem a diferentes concentrações de cádmio. Na wild-type, à medida que a concentração de cádmio do meio aumenta, menor é o crescimento. Na levedura mutada, o crescimento mantém-se quase constante, mesmo com o aumento da concentração de cádmio. Na figura 4 temos dois gráficos. O primeiro gráfico no eixo Y corresponde à concentração do cádmio na levedura e no segundo gráfico o eixo Y corresponde ao cádmio extraído do meio. No primeiro gráfico, a wild-type quase não acumula cádmio, mas a levedura mutada já acumula cádmio, sendo a acumulação maior à medida que a concentração de cádmio aumenta. No segundo gráfico, a wild-type extrai cerca de 20 a 30% do cádmio no meio, enquanto a levedura mutada extrai cerca de 80% do cádmio no meio. Os resultados mostraram que a levedura wild-type foi significativamente afetada pela toxicidade do cádmio, enquanto o crescimento da levedura mutada quase não foi afetado pela concentração de cádmio. A levedura mutada tem uma maior tolerância ao cádmio e conseguiu acumular e extrair mais cádmio do meio do que a levedura wild-type. O segundo artigo a que se recorreu é um estudo em que utiliza bactérias alcalinizantes e tolerantes ao cádmio para diminuir a biodisponibilidade em culturas vegetais. Utilizados, coletou-se uma amostra de solo com pH ácido e com cádmio na sua composição. Identificou-se a bactéria presente no solo com maior tolerância ao cádmio e determinou-se a sua capacidade alcalinizante, o seu crescimento sob stress de cádmio e a sua capacidade de extrair o cádmio do meio. Seguidamente, plantou-se uma espécie de couve no solo contaminado com cádmio e forneceu-se fertilizantes orgânicos e inorgânicos com a bactéria alcalinizante e tolerante ao cádmio escolhida. Por fim, avaliou-se a quantidade de cádmio absorvido pela planta nessas condições. Obtiveram-se os gráficos do crescimento da variação de pH e da concentração de cádmio na colónia bacteriana. Para cada gráfico existe um controle sem células bacterianas que não teve alterações dos valores iniciais. No gráfico A, o eixo Y temos os valores de densidade óptica e no eixo X temos as horas. A colónia, na hora 0, tem uma densidade óptica de 0, que cresceu exponencialmente, atingindo uma densidade óptica máxima de 1.2 na hora 21. O gráfico B diz respeito à variação do pH do isolado. No eixo Y temos os valores de pH e no eixo X temos as horas. O isolado na hora 0 tem um pH de 5, foi crescendo até atingir um pH máximo de 7.6 na hora 27. O gráfico C diz respeito à concentração de cádmio presente no meio. No eixo Y temos os valores da concentração de cádmio em milimolar e no eixo X temos as horas. O meio na hora 0 tem uma concentração de cádmio de cerca de 11 milimolar, que diminuiu atingindo um mínimo de concentração de 0.5 à hora 27.
Este gráfico diz respeito à concentração de cádmio nos tecidos da couve. O eixo Y do gráfico é a concentração de cádmio em miligrama por quilograma nos tecidos da couve. O eixo X diz respeito à unidade de formação de colónias das bactérias por grama de peso seco. Quanto maior o tamanho da colónia, menos cádmio existe nos tecidos da couve. Para além disso, a utilização de fertilizante orgânico minimiza ainda mais a concentração de cádmio na couve do que o fertilizante inorgânico. A cultura bacteriana demonstrou uma grande tolerância ao cádmio, pois as células cresceram, alcalinizaram e acumularam o cádmio, fazendo com que este diminuísse no meio. Como a acidificação do solo aumenta fortemente a biodisponibilidade do cádmio no solo, a utilização de micro-organismos capazes de aumentar o pH do meio é favorável em solos agrícolas, pois vai diminuir o acúmulo de cádmio pelas plantações de vegetais. O vídeo pretendeu-se exemplificar algumas estratégias para a biorremediação de cádmio em sistemas aquosos e terrestres. Ao introduzir em levaduras genes que codificam para metalateoninas, estas vão conseguir acumular cádmio e vão permitir diminuir a sua concentração em meios aquáticos. Ao utilizar bactérias alcalinizantes em solos ácidos contaminados por cádmio, vai haver uma diminuição da biodisponibilidade de cádmio, pelo que as plantas não vão absorvê-lo tão facilmente, impedindo que estas contaminem. Estas duas estratégias permitem assim biorremediar o cádmio nesses sistemas. A take-home message deste vídeo é que ao colocar micro-organismos geneticamente modificados, tolerantes a cádmio e ou com propriedades alcalinizantes, em ambientes contaminados com cádmio, estes vão diminuir a concentração e toxicidade desse metal nesses ecossistemas.